Jesus está nesse lugar. Aleluia. Quem tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo de número 1. João, capítulo 2, versículo 1. Enquanto você localiza o texto, quero deixar o meu agradecimento a Deus pela vida do irmão Felipe, da irmã Nancy, pela vida do Samuel, pela vida da irmã Débora, que estiveram louvando a Deus aqui e abrilhantando o culto, nos aproximaram de Deus com seus louvores. Deus continue os abençoando, em especial o irmão Felipe e a irmã Nancy, que vão estar saindo agora, né? Mas eu quero deixar o meu agradecimento, eles se esforçaram para vir hoje, porque tem compromisso à tarde. Muito obrigado pela vida de vocês, Deus seja louvado pela vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também deixar o meu agradecimento à vida da irmã Simone pelas palavras, dizer que, na verdade, a nossa alegria é muito grande aqui nesse lugar, pelas pessoas que Deus tem colocado aqui para fazer essa obra nesse tempo que Deus tem permitido, e deixar a minha palavra de gratidão. Irmã Simone, muito obrigado, e a todas as irmãs que durante o aniversário, e não só as irmãs intercessoras, mas várias irmãs que congregam aqui na tarde da bênção, irmãos que nos felicitaram pela passagem do aniversário, e graças a Deus, Deus nos abençoou, né? Deus nos abençoou e somos gratos a Deus pelas vidas, e em especial pelas orações dos irmãos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 1. Os que acharam, dê o melhor amém que você puder. Esse é o melhor? Vamos de novo. Quem achou, dê o melhor amém que você puder. Oh, glória. Vamos lá, 2 e 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando, porém, o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe, porém, disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, outras versões diz almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam. E chamou o mestre-sala o esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido tudo, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou. Diga comigo: principiou. Principiou. Assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Por favor, tome seu assento em nome de Jesus, nesta abençoada tarde, que Deus nos dá de estar aqui para meditar na palavra de Deus e louvar ao Senhor. Irmãos, antes de falar a palavra de Deus, deixar aqui também um convite, porque na próxima quinta-feira será o último dia da nossa campanha. Estaremos encerrando a campanha de 2024, e nós gostaríamos que você se fizesse presente, porque é o último dia. Sabemos que tem vários irmãos que têm participado da campanha, outros em algum momento têm estado na campanha, mas o último dia é aquele momento que todos que participaram da campanha, é importante que estejam. Então façam um esforço. E agora eu vou usar a frase da irmã Simone: coloca na geladeira lá, quinta-feira que vem, dia 19, encerramento da campanha de 2024, então procure estar conosco aqui nesse lugar para esse encerramento. Tenho certeza que Deus vai fazer-se presente mais uma vez. Meus irmãos, o texto que nós fizemos leitura, a leitura foi longa, mas a expressão da mensagem vai ser rápida, vai ser bem direta. Eu pedi para que você repetisse o termo principiou, que é o que traz o sentido de princípio, porque esse é o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério. No Evangelho de João nós temos 7 milagres, e este é o primeiro dos milagres. E também há uma outra expressão aqui no texto, que está no versículo 11, que diz: Jesus principiou assim,
fazer os seus sinais. A palavra sinais significa prodígios ou maravilhas. Jesus operou 7 deles no Evangelho de João, e todos apontam para quem Jesus era, e todos visam apresentar Jesus como o Messias prometido. O Evangelho de João é extraordinário, e esse capítulo 2 é onde acontece o primeiro milagre, o milagre dentro de uma casa, onde está tendo um casamento, e você conhece muito bem essa história. Jesus vai até esse lugar. O versículo de número 1 diz que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. A primeira pessoa a ser citada nesse texto não é Jesus. A primeira pessoa a ser citada nesse texto é Maria. A primeira pessoa a ser citada nesse texto é a mãe de Jesus. Alguns entendem que, na verdade, uma das convidadas de honra dessa festa era Maria, mas Jesus, como morava junto com sua mãe, ele foi junto, e os discípulos foram junto com Jesus, mas a convidada de honra era Maria. É interessante dizer e apontar que, quando a narrativa começa, sempre Maria é colocada na frente de Jesus no capítulo 2, até o final do texto. Lá no final do texto vai haver uma mudança. Começa Maria e Jesus, Maria e Jesus. Quando chega no final, diz assim: saiu Jesus e também Maria. Aí Jesus vem para o primeiro lugar, porque começam a conhecer quem é Jesus de verdade. Porque até esse momento não conheciam quem era Jesus, porque esse é o primeiro sinal que Jesus vai operar, e que as pessoas vão passar a ver quem era ele e perceber que ele era o Messias prometido. Jesus está indo para essa festa. Jesus vai, não apenas ele, mas vai os seus discípulos, até porque aonde tem um discípulo de Jesus, aí Jesus também está presente. Aonde vai um discípulo de Jesus, Jesus também vai. Ou seja, Jesus ele é apresentado aonde tem um discípulo, porque muitas vezes as pessoas não conhecem Jesus, mas conhecem você. As pessoas não conhecem Jesus, mas conhecem a mim. As pessoas não conhecem Jesus, mas conhecem você dentro da sua casa. E conhecer você tem que ser sinônimo de conhecer Jesus, porque Jesus anda junto com você. E aonde Jesus vai, os discípulos vão. Aonde os discípulos vão, Jesus também está. Então, nesse dia estava lá Jesus, os discípulos e Maria. Aproximadamente 6 discípulos estavam nesse momento com Jesus, e a festa estava acontecendo normalmente, como sempre acontecia. Há um tempo, hoje as festas demoram mais ou menos de 3 a 4 horas, até quando se aluga um salão, já tem ali o tempo da festa, 3 horas, 4 horas, e no máximo 4 horas as pessoas já estão indo embora da festa. Há um tempo atrás, eu lembro que tinha festas um pouco mais duradouras, festas começavam de manhã e iam até a tarde. Diz que há um tempo mais atrás ainda, tinha festas que chegavam a durar um dia inteiro ou 2, mas nessa época as festas duravam de 7 a 13 dias, então não era uma festa de um dia, 2, 3, eram festas longas, e nessas festas longas o que não podia faltar era comida e bebida, o demais podia faltar, como toda festa. A gente dá atenção à decoração, a gente dá atenção a vários detalhes, mas o principal é a comida e a bebida. Se não tiver a comida e a bebida, todo mundo vai ficar de mau humor na festa, não tem como. Pode ser uma decoração maravilhosa, nós queremos comer, isso é verdade. Então, nesse dia é a mesma coisa, não podia faltar a comida e a bebida, porque se faltasse, seria o sinônimo de vergonha para aquele casal que viesse fazer isso acontecer, para aquele casal que viesse causar esse dano aos convidados, de no meio de uma festa acabar aquilo que era o principal da festa. Exatamente o que não podia terminar é aquilo que começa a terminar. O texto vai nos dizer que Maria percebeu que o vinho estava terminando. E é interessante perceber que na nossa vida tem vários tipos de pessoa à nossa volta. Tem as pessoas que estão conosco, mas não estão interessadas naquilo que acontece conosco. Tem as pessoas que estão conosco, mas estão torcendo para que as coisas dêem errado. E tem as pessoas que estão conosco,
mas estão cuidando de nós para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Essas pessoas, essa Maria é uma dessas pessoas. Ela está observando aquilo que está na festa, porque tem gente que vai à festa só para comemorar, tem gente que vai à festa só para beber o vinho, para comer a comida, para se confraternizar, para ficar feliz, mas tem outras pessoas que vão à festa e ficam observando. Maria parece uma observadora, ela é uma das que percebeu que o vinho estava terminando. Só que Maria não é daquelas que observa para criticar, não é daquelas que observa para tirar, para causar vergonha às pessoas. Não, Maria não vai colocar, se tivesse na época um Instagram, um Facebook, colocar lá, vexame, acabou o vinho da festa da fulana. Não, ela não é esse tipo. Ela é o tipo que ela percebe o que está faltando e ela não vai expor o que está faltando para quem não pode resolver. Ao invés de expor para quem não pode resolver, ela vai apresentar a causa para o único que estava na festa e que podia fazer alguma coisa por aquela festa. Então ela não vai expor, ela vai apresentar. Eu até inclusive lembrava da mensagem da irmã Cléia da quinta passada, dos tipos de pessoas que estão na nossa volta, os tipos de amigo, pessoas que estão na nossa volta. Maria, ela entra, irmã Cléia, acredito que no tipo de pessoa que está junto, mas está orando, intercedendo, ajudando e fazendo de alguma maneira para que as coisas ocorram da maneira certa. E quando as coisas parecem ir para o lado errado, Maria vai lá e diz, olha, o vinho está acabando, o vinho está terminando. A gente precisa muitas vezes de pessoas assim na nossa vida, pessoas que não só abracem, não só elogiem, não só digam palavras boas, elogiosas, mas pessoas também que se preocupem e que dizem assim, olha, cuidado por aqui, cuidado por ali, se seguir assim vai dar errado. Pessoas que nos tragam para que nós possamos ver, essa pessoa se preocupa conosco, Nós pensamos na nossa vida, nossa família é assim, sempre que tem uma pessoa que diz, você cuida, você vê que a pessoa se preocupa com você. Então é interessante que Maria, ela percebe que o vinho está terminando. Eu não sei quem mais percebeu, eu sei que o que está registrado é que Maria percebeu. Quem sabe outras pessoas também perceberam, mas só perceberam, mas não foram na pessoa certa. Por que Maria está aqui? Porque Maria, além de perceber, ela foi na pessoa certa, que poderia mudar aquela situação. Tem pessoas que percebem que a sua vida está de mal a pior, tem pessoas que percebem que estão indo numa bancarrota sem sentido, tem pessoas que percebem que tudo na sua volta está terminando, tem pessoas que percebem que estão indo para um caminho ruim e não procuram a pessoa certa. Mas nessa tarde eu quero louvar a Deus, porque todos os que estão aqui, todos vieram por causa de Jesus. Não foi só, muita gente percebeu que está passando pelo que você está passando, só que não veio, mas você, diferentemente dos outros, veio, porque você sabia, Jesus é o único que pode me ajudar na situação em que eu estou vivendo. Então você veio, você não apenas detectou o problema, mas você também veio na pessoa certa. Maria vai até Jesus e quando chega a ele, diz a Bíblia que disse Maria a Jesus, e faltando vinho, disse ela, não tem vinho. É interessante aqui essa expressão não tem vinho, irmã Cristina, porque ela não diz o que Jesus tem que fazer, ela só dá o diagnóstico do que acontece. Agora, como Jesus vai operar dentro do diagnóstico, aí não é com ela, é com Jesus. Então Maria já nos deixa uma outra lição aqui, porque ela poderia chegar para Jesus e dizer, Jesus, não tem vinho, então faz o seguinte, opera dessa forma, faz desse jeito, trabalha dessa maneira. Foi isso que ela fez? Não, ela só disse assim, o problema, a solução não é comigo, a solução é contigo. Oh glória! O nosso papel é apresentar a situação para Jesus. Como Ele vai resolver, não é nós que vemos, porque além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que a nossa mente pode conceder, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que esperam e creem nele. Então essa mulher, ela não vai dizer como Jesus tem que operar no problema que eles estão vivendo nesse casamento,
mas ela vai tão somente apresentar o problema, como que dizendo: eu sei que tu podes agir nessa situação. Nós, parece simples, mas nós muitas vezes não fazemos isso. Nós apresentamos o problema e já demos, às vezes a gente é meio ansioso, né? E já apresentamos o caminho que Jesus vai fazer. Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo, mas fala através do fulano. Jesus, eu preciso que o Senhor opere na minha vida nisso, mas já opera dessa maneira. Porque muitas vezes nós queremos não apenas que Jesus resolva a nossa situação, mas queremos que Jesus resolva da nossa maneira, do nosso jeito. E olhando para a palavra de Deus, nós aprendemos que nunca foi assim. Sempre foi: a gente apresenta o problema para Jesus e Jesus diz como é que vai resolver. Às vezes ele gospe no barro e passa no olho, parece loucura, mas ele faz. Às vezes ele falta vinho e ele diz: coloca água, parece loucura, mas ele faz. A maneira que ele vai fazer é com ele, mas certo é, ele vai agir na sua vida, ele vai operar de alguma forma na sua vida. Oh glória! A mulher apresenta a situação. Eu disse aos irmãos, vou ser bem breve hoje aqui. A mulher apresenta a situação e ela não diz o que Jesus tem que fazer, ela só diz o problema para Jesus. Jesus ouve o problema e diz: ainda não é chegada a minha hora. Há alguém que diz que essa expressão de Jesus, ainda não é chegada a minha hora, é porque nas casas tinha dois ambientes. Nessas casas, essa festa parece ser a festa de alguém muito bem de vida, alguém muito bem resolvido financeiramente. Se você vai perceber, nessa festa tem servos. Se você vai perceber, nessa festa tem empregados. Se você vai perceber, nessa festa tem 6 talhas que tinha 600 litros cada uma. Então possivelmente, eu poderia dar mais detalhes aqui, é uma festa que tem muita gente aqui. Não era qualquer um que fazia uma festa dessa. E nessas festas grandes tinha 2 cômodos. O cômodo dos convidados principais, que eram príncipes da sinagoga, sacerdotes, ficavam num cômodo. E o segundo cômodo, o primeiro vinho chegava para os convidados principais, e quando todos estavam servidos, passava para o segundo cômodo. Possivelmente há alguns estudiosos que dizem que Jesus estava nesse segundo cômodo, o cômodo do segundo tipo de pessoa, que não eram príncipes, que não eram sacerdotes, que não eram escribas, que não eram os grandes de Israel. Possivelmente por isso ele diz: não é chegada a minha hora, porque o vinho tinha chegado na primeira sala, mas ainda não tinha chegado na segunda sala. Eu não sei se é isso, se essa é a verdade por trás do texto, mas uma coisa eu tenho certeza: quando Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora, isso não é bloqueio para que Maria não venha agir. Isso é interessante demais, porque Maria poderia ouvir Jesus dizendo, ainda não é a minha hora, cruzar o braço e dizer, eu vou esperar a tua hora chegar. Já que não é a tua hora ainda, eu vou cruzar os braços, quando a tua hora chegar, tu me avisa. Foi isso que ela fez? Não. Por quê? Porque Jesus diz, não é a minha hora, mas ela vai juntando os empregados. Oh glória! Jesus diz, não é ainda a minha hora, mas ela não desistiu de resolver a situação. Jesus disse, não é a minha hora, mas ela começou a reunir todo mundo na cozinha. Jesus disse, não é a minha hora, mas ela começou a dizer, tem um aí que pode resolver todo esse problema que nós temos envolvido. Ou seja, o fato de Jesus ainda dizer que não era hora de ele operar, não parou Maria de agir, ela continuou agindo, porque ela sabe, enquanto eu estou agindo, eu estou preparando o ambiente para o milagre que vai acontecer. Talvez ainda não aconteceu, mas vai acontecer, eu não vou parar enquanto isso não acontecer. Eu não vou parar enquanto isso não chegar. Eu não vou parar enquanto ele não resolver se manifestar. Às vezes, na nossa vida nós pedimos uma bênção para hoje. Aí Jesus não opera hoje. Não é o momento de operar hoje. E você cruza os braços e diz, bom, então não vou mais buscar, não vou mais orar, não vou mais crer, não vou mais ler palavra, não vou mais no culto. Por quê? Porque não é o momento. E na verdade Maria nos ensina ao contrário. Jesus diz, não é minha hora, mas ela não parou nisso. Ela disse, a sua hora não chegou, eu vou esperar chegar a hora, mas eu não vou parar de trabalhar aqui para que essa hora chegue. Então Maria começa a juntar os empregados, vai juntando todo mundo ali, todo mundo no estado de pânico, porque é uma vergonha terminar um vinho no meio da festa, e seria uma vergonha para os convidados, mas essa vergonha seria compartilhada com todos que trabalharam nessa festa. Ela vai juntando todos os
os empregados no mesmo lugar, e quando todos estão reunidos, não sei quanto tempo passou, não sei quanto tempo demorou para Jesus agir, mas certo é que teve um momento que o mesmo Jesus que diz: não é chegada a minha hora, chegou na cozinha, chegou ali onde eles estavam, na sala, na peça onde estavam. E quando Jesus chegou ali, olha o que Maria diz. Maria diz assim, Maria olha para os serventes e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Essa palavra tem muitas lições para nós. Primeira, Maria está dizendo, essa palavra aqui, irmão, só para os irmãos entenderem a importância dela, é a última palavra de Maria no Evangelho de João. Depois disso aqui, Maria não diz mais nada. A última palavra de Maria nos evangelhos é essa: faça tudo que ele vos disser. É a última palavra de Maria, porque Maria entende que ela não pode resolver essa situação adversa, mas se aqueles que estão ouvindo Jesus falar fizer tudo o que ele disser, não tem como dar errado, vai dar certo. Então elas olham para o servo e diz: fazei tudo que ele vos disser. Essa palavra é extraordinária. Ela sabe o que Jesus vai fazer? Não. Ela imagina o que Jesus vai fazer? Não. Mas ela confia mesmo sem saber. Porque crer não é ver, crer é acreditar independente daquilo que eu estou vendo. Eu posso não estar vendo nada, mas a minha fé no meu Jesus é maior do que aquilo que os meus olhos podem ver, ou a informação que eu possa ter. Ela não sabe o que Jesus vai fazer, mas ela está dizendo: o que ele mandar fazer, faz, porque vai dar certo. Pode parecer estranho, pode parecer esquisito, mas faz, porque vai acontecer quando você obedecer o que ele mandar. Ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. E aí o texto diz: estavam ali postas 6 talhas de pedra, e disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. Tem algumas coisas aqui para nós meditar aqui nessa tarde. A primeira coisa é que falta vinho. E na falta do vinho, Jesus manda encher de água. Mas não é água que está faltando. O que está faltando é vinho. E Jesus manda encher de água. Não parece estranho? É como se você dissesse assim, eu estou com uma dor na cabeça, e Jesus está dizendo assim: eu vou curar o teu pé. Parece estranho, parece esquisito, porque o que Jesus está mandando eles colocar nas talhas não é o que está faltando. Eles não precisam de água, eles precisam de vinho. Mas Jesus disse: enchei de água. Por quê? Porque a bênção nossa, normalmente, ela não está condicionada àquilo que Jesus, ao efeito daquilo que Jesus está dizendo, mas tão somente à obediência e à submissão àquilo que Ele está falando. Quantas bênçãos você recebeu e você nem orou para receber e recebeu? Quantas vitórias você nem pediu e recebeu? Quantas portas você nem orou e abriu? Quantas coisas você está vivendo hoje que você nem pediu, mas está vivendo? Sabe por quê? Isso não foi resultado de oração, isso não foi resultado de jejum, nem de consagração. Isso foi resultado de uma coisa: obediência. Você tão somente começou a obedecer a palavra de Deus, e mesmo que não estava orando por nada, as bênçãos começaram. Obediência. Porque não é a água, é a obediência. Assim como o cego foi curado, não é o barro, é a obediência. É a obediência à palavra de Jesus que vai fazer eles viverem um milagre extraordinário. É a obediência à palavra de Jesus que vai fazer você viver um extraordinário de Deus, e coisas que você nem esperava viver, Deus está preparando para presentear a tua casa, somente por causa da obediência. Oh glória! Obedece ao Senhor e você vai comer o melhor dessa terra. Obedece a palavra de Deus e você vai viver o extraordinário de Deus. Obedece a palavra de Deus, viva os princípios que Deus vai te dar promessas extraordinárias para a sua vida. Obediência. Eles oraram? Não. Eles jejuaram? Não. O que eles fizeram? Obedeceram. Jesus está mandando colocar água, por mais estranho que venha parecer, eu vou colocar água.
Por mais esquisito que possa parecer, se Jesus está dizendo, eu vou fazer, porque a obediência vai trazer a bênção que eu preciso. Só que tem um detalhe, Jesus disse, enchei de água as talhas, e aí o texto diz, e encheram-na até em cima. Eu parei num detalhe aqui, e eu achei interessante, e eu disse, eu vou falar isso aqui lá na tarde da bênção. O texto diz que eles encheram as talhas de água até em cima, e aqui Jesus não multiplicou o vinho, Jesus tão somente transformou água em vinho. Então isso quer dizer que, se eles colocassem 10% da talha de água, era 10% de vinho que eles iam beber. Se eles colocassem a metade da talha de água, era a metade que eles iam ter para beber. Mas se eles enchessem até em cima, era toda a talha que eles teriam de vinho para beber. Só que eles são espertos. O que eles fazem? Diz, encheram-na até em cima. Às vezes quem limita a nossa bênção é nós mesmos. Às vezes quem limita a nossa bênção não é o diabo, não é o mundo, é nós mesmos. Porque Deus está dizendo assim, ó, se você encher, eu multiplico tudo. Se você colocar pela metade de vinho, eu multiplico a metade. Se você só colocar uma gota, eu transformo uma gota. Depende daquilo que você crê. Conforme a tua fé em colocar água dentro da talha, vai ser um milagre que você vai viver. Se você colocar pouco, vai viver pouco. Mas se você colocar muita água, vai ter muito vinho para você tomar. Então é interessante que eles aproveitam a oportunidade e encheram a talha até a boca da talha, encheram-na até em cima. E aí Jesus diz, tirai agora. Já estou indo para o final. Tirai agora. Para quem que Jesus deu a ordem do tirai? Para o mesmo que ele deu a ordem de colocai água. Quem era? Os servos. Porque o reino de Deus, ele funciona, o reino de Deus é diferente do reino dos homens. No reino de Deus, quem planta, colhe. No reino de Deus, quem bate a porta se abre. No reino de Deus, quem enche a talha, tem o privilégio de tirar o vinho dela. No reino de Deus, quem foi o primeiro que viu o vinho sair? Os mesmos que trabalharam para colocar água lá dentro. Oh glória, os mesmos que encheram a talha de água são os mesmos que vão tirar o vinho lá de dentro, porque são os servos que colocaram, é os servos que vão tirar. Quem teve o trabalho de buscar água, e eles andaram quilômetros para buscar água, para encher 600 litros aquelas vasilhas, eles trabalharam para encher, agora eles vão ser os primeiros que vão ter a alegria de colher os frutos daquilo que eles trabalharam para encher. Oh glória! Antes do noivo ver o vinho, antes da noiva ver o vinho, antes dos pais da noiva ver o vinho, dos pais do noivo ver o vinho, quem é que vai ver o vinho e provar o milagre? Os mesmos que trabalharam para colocar água lá dentro. Jesus diz, vocês trabalharam, vocês andaram, vocês caminharam, foram atrás de água, trouxeram água, forcejaram, agora vocês vão ser os primeiros que vão tomar do vinho que eu tenho provido para vocês. Aquilo que você tem plantado, Deus vai fazer você colher. Aquilo que você tem semeado, Deus vai trazer essa colheita para a sua vida. Quem sabe tem alguém aqui dizendo, eu tenho semeado há muito tempo, coisas muito boas, e não tenho colhido nada. Mas Deus não vai deixar sua colheita sem semeadura, sua semeadura sem colheita. Deus vai trazer a colheita na hora certa para você. Jesus disse, tirai agora o vinho. Eles tiraram e começaram a ver. Eles sabiam o que tinham feito, eles sabiam que eles tinham colocado água e estavam tirando agora vinho. E quando Jesus diz tirai, Jesus diz tirai, e agora Jesus, fizemos o quê? Agora você leva lá para o mestre Sala. Quem é o mestre Sala? O mestre Sala era o responsável, irmã Ione, por todo o vinho da festa. Era o
O expert em vinho era o mestre-sala, que era o que cuidava de tudo, da qualidade, da quantidade, era o mestre-sala. Aí Jesus disse assim: vai lá e mostra para o especialista se esse vinho que eu estou dando é bom. Por quê? Porque é o especialista que vai aprovar aquilo que eu fiz através de vocês. Quando eu li essa parte desse texto, o Espírito Santo falou ao meu coração. É interessante que Jesus, sempre que Ele faz uma obra em nós ou através de nós, Ele sempre vai comprovar essa obra através de alguém que vai vir e vai dizer: realmente, está curado, está transformado. Você já percebeu quando Jesus curou os leprosos, o que Ele disse? Vai lá e apresentai para o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era aqueles que tinham o poder de dizer: não tem mais lepra. Aí Jesus diz: vai lá se apresentar para o sacerdote. Aí o sacerdote olhava o ex-leproso, examinava o ex-leproso e dizia: está curado. Aí agora Jesus diz: agora você vai lá para o especialista do vinho, é mestre-sala o nome dele? Vai lá para ele e apresenta esse vinho. Aí apresentou, o mestre-sala bebeu e disse: realmente, esse vinho é o melhor vinho da festa, porque ele vai apresentar aquilo que Jesus acabou de fazer na vida deles e por intermédio deles. E essa palavra é extraordinária, porque de certa forma eu compreendo que é Deus falando para a minha vida. Aquilo que eu vou fazer na tua vida não vai ficar dúvida para ninguém. Tu pode chamar até os especialistas no teu assunto, que até os especialistas vão ter que testificar e aprovar e dizendo: realmente foi Deus, realmente foi Deus, realmente esse vinho é o melhor, realmente está sarado, realmente está liberto, realmente está transformado, realmente é outra casa, realmente é outra vida, realmente. Quem vai olhar e vai dizer vai ser o mestre-sala, que vai dar testemunho e vai dizer: esse é o melhor vinho, foi servido no final. O mestre-sala é o que ele fala, ele toma o vinho e diz: não acredito, todo mundo toma o pior vinho por último, e você colocou por último o melhor vinho. Aí diz o texto, e essa parte é extraordinária, olha só, Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu achei extraordinária essa parte, porque às vezes na nossa vida a gente fica pensando assim: por que o vinho termina? Por que tem provação? Por que tem adversidade? Por que tem luta? Por que às vezes você vai no médico e tem um exame que dá contrário? Por que às vezes o motivo para sorrir se vai e no lugar do sorriso vem a tristeza? Por que o vinho acaba? Por que o vinho muitas vezes termina na nossa vida? Você acha que eles planejaram o vinho terminar? Lógico que não. Eles queriam? Também não. Mas por que o vinho terminou? Por dois motivos. E eu encerro e faço convite. Primeiro motivo: para Jesus assumir o lugar que é só dele. Porque eu disse a você que quando a história começa com a primazia em Maria. Maria é a convidada de honra, Maria é a primeira a ser citada, Maria é a convidada. Jesus só vai por causa de Maria, mas por causa que o vinho terminou, eles acabaram conhecendo quem era Jesus. Aí a história que começa falando de Maria, termina falando de Jesus. E às vezes o vinho termina na nossa vida para que Jesus seja colocado no lugar que é só dele. Oh, glória a Deus. Você coloca pessoas na frente de Jesus, você coloca coisas na frente de Jesus, você coloca a circunstância na frente de Jesus, você coloca o emprego na frente de Jesus, você coloca um monte de coisa na frente de Jesus. Aí o vinho termina para que Jesus venha passar tudo isso e venha dizer: a prioridade da sua vida sou eu, o primeiro na sua casa sou eu, aquele que vai ser glorificado na sua vida sou eu, o que tem uma obra a realizar na sua vida sou eu. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que não entende por que está passando pelo que está passando, vivendo o que está vivendo. De repente a sua resposta esteja aqui.
Tem algo na frente de Jesus na sua vida, e Jesus está dizendo: terminou, para você ver que o teu emprego não resolve o teu problema, para você ver que esse amigo não resolve o teu problema, para você ver que esse vizinho não resolve o seu problema, para você ver que esse médico não resolve o seu problema. Só tem um que resolve esse problema. Quem é ele? É aquele que vai voltar para o primeiro lugar da sua vida. Oh glória! Está disposto a colocar Jesus em primeiro lugar essa tarde? Está disposto a olhar para a sua vida e ver: não, eu tenho priorizado outras coisas. Coloca Jesus e a bênção vai chegar. Coloca Jesus e o milagre vai acontecer. Coloca Jesus. Essa tarde faça uma aliança com Deus aqui na hora do convite. Faça uma aliança com Jesus Cristo, e você vai ver portas abrindo, milagres chegando, vitória acontecendo. Porque é como Abraão, Deus nunca quis Isaac, Deus queria o coração de Abraão. É assim é Deus na nossa vida. Deus não quer na nossa vida ser segundo, terceiro, quarto lugar na nossa vida. Deus tem que ser o primeiro, porque o primeiro mandamento é: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deus quer ser em nossa vida prioridade. Porque o vinho terminou, para que Jesus viesse assumir a prioridade daquela casa. Segundo, para nós terminar e eu fazer o convite, porque o vinho terminou? Porque quando o texto vai terminar, vai começar a ir para o final da narrativa, diz assim, ó: e creram nele. Algumas versões diz: e todos creram nele. Por que o vinho termina? Para que aqueles que não creem comecem a crer. Para aqueles que não conseguem acreditar, comecem a acreditar. Para aqueles que não conhecem Jesus, comecem a conhecer. Porque se não tivesse problema na sua vida, não tinha solução. Se não tinha solução, não tinha Jesus. Se não tinha Jesus, o teu parente não se convertia, o seu familiar não vinha para Jesus. Aí tem, por que muitas vezes o vinho termina? Porque as pessoas que estão na sua volta precisam conhecer o Jesus que você serve. Aí eles vão olhar para o milagre acontecer na sua vida e vão ter que dizer: realmente foi Deus, realmente Deus é com ele, realmente eu quero conhecer esse Jesus também. Se ela viveu esse milagre, eu também vou viver. Se ela foi curada, eu também vou ser. Se a porta abriu para ele, vai abrir para mim. Se aconteceu na vida dele, vai acontecer na minha. O vinho muitas vezes falta, porque Jesus quer nos destruir? Não, Ele quer ser glorificado através da nossa vida. Oh glória! Ei, amachore andarabachere andarabaia. Eu lembro de termino com esse testemunho, eu lembro de um colega, de um amigo de infância, que eu preguei para ele várias e várias vezes, várias e várias palavras, e ele não converteu-se, até que houve algo comigo, e ele sabia o que tinha acontecido, e ele viu, e um dia, sem eu falar nada, depois de muito tempo, ele chegou lá em casa e disse: eu quero ir para a tua igreja, eu quero servir a Deus aonde tu serve, eu quero ter a mesma fé que você. E eu achei estranho, porque eu disse: será que a palavra que eu preguei há 3 anos atrás está surgindo efeito agora? Será que aquilo que eu falei há tanto tempo atrás, só agora está caindo a ficha? Foi o que eu pensei no primeiro momento. Mas tão logo eu pensei isso, ele disse: e sabe por que eu quero ir para lá? Não é por nada que você me disse, mas é por aquilo que você enfrentou e venceu. Porque ele disse assim: ó, eu sei o que você passou e eu sei o que você venceu, então eu quero servir a Deus, porque se você venceu, eu vou vencer também. Oh glória a Deus. Sabe por que muitas vezes o vinho está terminando? Você pensa: eu vou morrer nessa situação, agora com isso acabou para mim. Não acabou. Jesus não deixou o vinho terminar para acabar com você, não. Jesus deixou o vinho terminar só para uma coisa: para que o nome dele seja glorificado na sua vida, para voltar a ser prioridade na sua vida, e para que os outros venham ver quem é ele, conhecer ele através de você, porque vão olhar e vão ter que dizer:
foi Deus, foi Deus, foi Deus. Já estava na última talha e agora tem vinho novo para todo mundo. Foi colocado água e está saindo vinho. Vão ter que testificar: foi Deus que fez o milagre na sua vida. Essa tarde, não fique triste. Essa tarde, não saia daqui cabisbaixo pensando como Deus deixou o vinho terminar logo agora, a alegria ir embora logo agora, a vitória parece que está escorrendo no meio dos meus dedos logo agora. Ei, Deus está me usando para dizer para alguém aqui essa noite: a vitória vai muito maior do que aquilo que você espera. Quando Deus não age dentro do que você está esperando, é porque Ele está projetando algo muito maior do que você está imaginando. Lembra de Lázaro? Tudo que Marta e Maria queriam é: vem hoje enquanto ele está vivo. Aí ele demora 4 dias, não é dentro do que elas esperam, mas quando ele chega, ele faz algo muito maior do que elas esperavam. Por quê? Porque quando Deus não age dentro do que a gente espera, é porque Ele está projetando algo muito maior do que a gente imagina. Creia, 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 creia. Essa tarde eu gostaria de terminar essa palavra dizendo para você que aquilo que começou parecendo uma vergonha, um fracasso, uma festa fracassada, terminou com o testemunho de alguém dizendo, o mestre Sala, o principal que entendia de vinho, dizendo: melhor vinho que esse não há. O melhor vinho ainda estava guardado, o melhor vinho. E eu quero declarar na vida de alguém: se você pode, levante uma de suas mãos. Eu sei que nós estamos em dezembro, chegar no final do ano, quem sabe você já teve algumas vitórias durante esse ano, mas eu quero, em nome de Jesus, sobre essa palavra declarar que o melhor de Deus ainda está chegando, que o melhor vinho ainda está guardado, que a melhor bênção ainda está chegando, que a maior vitória ainda está guardada. Ei, o melhor de Deus para a sua vida ainda virá, para a glória do nome do Senhor na sua vida. Oh, se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Oh, eu trago essa palavra breve aos irmãos aqui essa tarde, porque hoje pela manhã eu estava lendo esse texto, relendo esse texto, e o Espírito Santo colocava essas palavras no meu coração para compartilhar com você. E a última palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você foi essa: e muitos creram nele. Às vezes a gente quer a bênção só para nós, a vitória só para nós, e às vezes Deus nos leva a situações, nos leva para o canto, nos leva para o extremo, nos leva para o estreito, porque no estreito, no extremo, muitas pessoas vão olhar e vão dizer: se fosse antes era mais fácil, mas nessa situação não podemos dar glória para nenhum homem, só podemos dar glória para Deus. Nessa situação não podemos dizer que foi méritos humanos, porque nenhum mérito humano transforma água em vinho. Então água em vinho é só Deus. Quem sabe tu está nessa situação, na situação que tu chegou, só Deus. E Deus te colocou aí, não é para você morrer, é para você glorificar o nome do Senhor. E as pessoas vão olhar para você e vão testificar. Porque lembra o que eu disse? Eu disse para você que muitos não conhecem Jesus, mas conhecem você, e através de você, Jesus vai entrando. Através da sua vida, Jesus vai entrando. Através do seu testemunho, Jesus vai entrando. Através do seu milagre, Jesus vai entrando. Através da bênção que Ele vai te entregar, Ele vai movendo. Alguém vai olhando e vai dizendo: meu Deus, como que aconteceu isso? Aí vai procurar e só tem uma resposta: Jesus. Jesus procurou a pessoa certa, foi até a pessoa certa, buscou a pessoa certa, e a pessoa certa pôde resolver esse problema. Essa tarde eu tenho um convite para você aqui nessa tarde. Se você veio aqui hoje e essa palavra tem falado ao teu coração,
e você entende que Deus tem algo maior e melhor para a sua vida no final desse ano, como tinha no final dessa festa, eu quero convidar você a sair do seu banco, onde você estiver, e vir aqui à frente, porque eu vou orar por você, as irmãs da intercessão vão orar por você, nós vamos clamar pela sua vida aqui esta noite, essa tarde, melhor dizendo, e eu creio que o mesmo Deus que operou um milagre em Canaã da Galileia, hoje é a tua casa, hoje é a tua vida, hoje é a tua saúde, hoje é o teu emprego, hoje é o teu casamento, como cantou o irmão Bruno, hoje você é o alvo dessa bênção, você é o alvo desse milagre essa tarde. Oh, Amashuri mi andarabagachoria. Oh, Espírito de Deus, há poder no nome de Jesus essa tarde para fazer aquilo que era só água se transformar em vinho, aquilo que era só tristeza se transformar em alegria, aquilo que era perda se transformar em ganho. E eu quero nessa tarde declarar que a tua luta de hoje ainda vai virar o testemunho de amanhã, a tua prova de hoje vai ser a bênção de amanhã na sua vida. Oh, glória a Deus. Pode louvar um corinho aí. Enquanto o nosso irmão louva aí, você pode vir à frente, e nós vamos orar pela sua vida aqui nessa tarde. Oh, glória ao nome do Senhor. Procure a pessoa certa, fale com a pessoa certa. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus, buscamos tua vontade seja feita, oh, aleluia, na terra como é. Oh, amarai o revasse, o revasse, deixa o céu, oh, Espírito de Deus, na terra há uma graça do Espírito Santo disponível para você aqui essa tarde. Coloque a mão à altura do seu coração. Eu quero orar por você nessa hora. Coloque a mão à altura do seu coração enquanto os irmãos estão tocando o instrumento aí. Coloque a mão à altura do seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós começamos a orar, Senhor. Deus, quem sabe por pessoas, Senhor Jesus, que estão com as suas talhas vazias aqui esta tarde. Pessoas, Senhor Jesus, que quem sabe estão na fase dos porquês, das perguntas sem resposta, olhando, Senhor, e dizendo: por que o vinho terminou? Por que estou nessa situação? Por que cheguei nessa circunstância? Por que estou vivendo isso na minha vida? Isso, quem sabe, que eu nunca esperei viver. Um momento de alegria virou um momento de tristeza. Aquilo que era para ser fonte de alegrias virou um mar de tristeza. Deus, nessa tarde, Senhor, eu oro, as irmãs oram, Senhor, aqui essa tarde. Nós levantamos a nossa voz aqui essa tarde, para que essa palavra, Senhor, entesourada fique nos corações, firmada, Senhor, fique nos corações. Deus, em nome de Jesus, que aquele, Senhor, no qual o Senhor não era prioridade, Senhor, essa tarde o Senhor volte a ser prioridade. Aquele, Senhor Jesus, no qual o Senhor está fazendo uma obra que vai alcançar toda a sua casa. Deus, que essa tarde o teu filho receba o entendimento do alto, a tua filha receba o entendimento do alto, a graça do alto, Senhor, para permanecer firme, crendo, Senhor, que a tua hora de agir, a tua hora de operar, Senhor, está chegando, e o melhor da tua parte. O poder e tua é a glória pra sempre. E teu é o reino,
Provê, Senhor, provê, Senhor, provê, Senhor. Oh, que essas talhas de alegria venham se encher. O teu em nome de Jesus. A nossa festa oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Se tu está do lado de um amigo, de uma amiga, de um irmão aí, dá um abraço nele, dá um abraço nela e diz para ele assim: o melhor de Deus está chegando. Diz aí para ela: calma, o melhor de Deus está chegando. Se você está aí no banco do lado de um amigo, seja instrumento de Deus para ele, para ela, e diga: calma, o melhor de Deus está chegando. O fato de Jesus ainda não ter operado não significa que ele não vai operar. O melhor de Deus ainda está chegando para a sua vida. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Levante a mão. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui essa tarde? Alguém que está afastado, distanciado, veio visitar e quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Se tiver alguém, para nós orar pela sua vida. Tem alguém? Eu gostaria de louvar e agradecer a Deus pela sua vida. Eu gostaria que Deus tem cada quinta-feira trazido uma palavra de direcionamento, de esperança. E eu creio que, quando eu li essa palavra aqui, eu creio que Deus tem o melhor para nós nesse final do ano ainda. Eu creio que tem muitas pessoas que têm lutado o ano todo, e esse dia eu estava lendo aqui a palavra de Deus, irmã Angélica, já vou terminar, e eu encontrei que Jesus começou o ministério lutando com o diabo, e Jesus terminou o ministério vencendo o diabo na cruz. E aí Deus falava ao meu coração: aquilo que você começou esse ano lutando, você vai terminar esse ano vencendo. Tem alguém que recebe aí, dá glória a Deus bem forte? Aquilo que você começou lutando, você vai terminar vencendo. Nesses últimos dias, Deus ainda tem surpresa para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos despedir, vamos levantar nossa mão bem forte, passamos até uns minutinhos aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Amém. Cumprimente seu irmão aí, irmão. Pode tocar um louvor aí. E nossos irmãos cumprimentam seu irmão aí com a paz do Senhor, em nome de Jesus.